Semana passada, na reunião do Copom, diminuíram a taxa Selic em 0,5 pontos e a renda fixa agora vai passar a pagar menos. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre isso e o que você deve fazer com seu dinheiro. Mas antes disso, as vagas do nosso curso Salário com Investimentos estão abertas, onde você vai aprender a montar uma carteira de investimentos, onde a cada mês que passa, ela te gera mais renda, mais dividendos, você reinvestindo os dividendos e aportando no seu bolso. Vai chegar um momento que somente os rendimentos que você recebe são mais do que você gasta por mês para sobreviver, logo você atingiu a tão sonhada e tão famosa liberdade financeira. O link vai estar na descrição e no comentário fixado, lembrando que as vagas ficam abertas até no máximo segunda-feira, dia 14 de agosto. Para começar, vocês aí precisam entender o seguinte: os investimentos de renda fixa que vocês já conhecem. Então, é CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, continha remunerada, a galera curte demais, é PicPay, é Mercado Pago, é caixinha do Nubank, são investimentos de renda fixa pós-fixados que acompanham, o rendimento acompanha a tão famosa taxa Selic. Com a Selic caindo agora, esses investimentos estão rendendo menos. Então já cai por terra um pensamento que muito investidor iniciante tem, que a renda fixa é fixa, que sempre vai pagar a mesma coisa, que não é assim não. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é definida pelo Copom, órgão do Banco Central. Então a galera vai lá do Copom, se reúne a cada 45 dias, rola aquela resenha, rola aquela cervejinha. Isso aí não rola não. Mas aí eles decidem se eles vão manter a Selic no mesmo patamar, se eles vão descer a Selic, vão descer a taxa de juros, ou se eles vão subir a taxa de juros. Então se a taxa de juros subir, se a Selic subir, os investimentos de renda fixa pós-fixados, inclusive aqueles que o seu dinheiro já está investido, passam a render mais. Da mesma forma, se manter vai render a mesma coisa, e se cair, vão passar a render menos. Lembrando que é isso a partir do momento que mudou, né, Renan? Exato. O que rendeu até o momento, até esse ponto, não muda. Então, na prática, ela diminuiu 0,5%. Os seus investimentos de renda fixa pós-fixados vão render no ano 0,5% a menos. A última vez que mexeram na taxa Selic foi em agosto de 2022, ou seja, um ano atrás. Então a galera que ingressou no mundo dos investimentos nesse último ano nunca viu a Selic nem subindo nem descendo. Vocês podem ver aí que em junho de 2022 estava em 13,25, aí subiu para 13,75 em agosto e ficou nesse patamar durante um ano inteiro, agora que caiu 0,5 pontos percentuais. Porém, o principal é que a Selic se movimenta de acordo com os ciclos econômicos. E muita gente chegou e falou o seguinte: mas só caiu 0,5 pontos, não vai afetar tanto assim os investimentos de renda fixa. Porém, vocês aí precisam entender que a taxa Selic, a forma com que ela se movimenta, é de acordo com os ciclos econômicos. E a tendência agora, Renan, para as próximas reuniões do Copom, é que eles vão começar a descer a Selic. Não é de um dia para o outro que está em 6%, vai para 13%. Ela vai subindo aos poucos e vai caindo também aos poucos. A última vez que a Selic caiu, para vocês terem noção, foi em junho de 2020. Ela caiu de 2,25% para 2%. Depois disso, foi realmente só subida. E agora imagina com a Selic a 2%. Você que entrou no mundo dos investimentos recentemente. Você foi lá e investiu R$1.000 num CDB que rende 100% do CDI. Depois de um ano inteiro, você vai ter 1.020 e ainda precisa pagar o imposto de renda. E muitas pessoas podem ficar na dúvida: porque o governo vai lá, sobe, desce, mantém a taxa de juros. O que rege a economia é a taxa de juros. E o que aconteceu lá na pandemia, todos os governos imprimiram muito dinheiro e o governo do Brasil, que já estava com a taxa de juros baixa, desceu mais ainda. Vocês viram que chegou até 2% ao ano. E com a taxa de juros, com a Selic muito baixa, acaba incentivando demais a economia. Então as pessoas vão lá, contratam muito, né, Renan? Investem muito nas próprias empresas, gastam muito também, porque para financiar um carro fica muito mais barato, para financiar uma casa fica muito mais barata. E consequentemente isso acaba aumentando a inflação. E não é somente esse fator que faz com que a inflação aumente muito, mas foi com certeza um dos fatores. E o que é a inflação? É a desvalorização do nosso dinheiro. Ele passa a valer menos e por conta disso as coisas ficam mais caras. Vocês podem ver aí que depois da pandemia os preços de tudo subiram muito. E o governo não pode deixar isso acontecer. A inflação fica extremamente descontrolada. E aí o que eles fazem? Aumentam a taxa de juros. Então, de janeiro de 2021 até agosto de 2022, ela foi de 2% para 13,75%. E esse aumento desincentiva o consumo. Então o que acontece? Com a taxa de juros alta, a galera não vai conseguir financiar um carro mais, não vai conseguir financiar uma casa,
consomem menos, as próprias empresas começam a investir menos no crescimento, elas pensam, pra que eu vou investir em crescimento para ter um retorno X, sendo que pegando meu dinheiro e deixando na renda fixa, eu tenho um retorno garantido e sem risco nenhum. Até o camarada que tem um dinheirinho, quer abrir um negócio, ia fazer a economia girar, pensa duas vezes, porque abrir um negócio envolve riscos. E pra que ele vai querer tomar mais riscos se ele pode deixar o dinheiro paradinho no banco tendo um bom retorno? Então o que acontece com a subida da taxa de juros? Com a subida da Selic, o consumo é desincentivado. E com o consumo sendo desincentivado, consequentemente, os preços param de subir. E aí a inflação dá uma segurada. Os preços param de subir. Tanto que em alguns meses nós tivemos até deflação. E além disso, o que acontece com os ativos de renda variável? Então, fundos imobiliários, ações, por exemplo. Eles têm uma projeção, certo, Renan? Que vão dar um certo lucro, vão ter um certo crescimento. Porém, o preço dessa ação, o preço desse fundo imobiliário, com a Selic alta, com a taxa de juros alta, acaba sendo menor. Porque você pensa, beleza, vai ter esse crescimento, só que esse mesmo crescimento que eu tenho com o risco aqui, eu posso ter igual e investir em um título de renda fixa que eu não tenho risco nenhum. E o que acaba acontecendo? As pessoas acabam tirando seu dinheiro de ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários. Com elas tirando, eles acabam se desvalorizando e acabam surgindo diversas oportunidades de comprar bons ativos a preços descontados. E aqui no canal nós postamos diversos vídeos falando sobre ações, fundos imobiliários, e um comentário muito comum, principalmente de quem começou a investir agora, é o seguinte: o camarada vai lá e fala, pra que eu vou investir nesse fundo imobiliário, pra que eu vou investir nessa ação, sendo que o dividendo que eles estão pagando é menos do que o rendimento que eu consigo ter na renda fixa. E beleza, realmente, nesse momento a renda fixa tá pagando mais, porém, agora a Selic começou a cair e vai caindo gradativamente, vamos supor que daqui a pouco chegue em 7% ao ano. Aí um investimento que tem um dividendo de 10% ao ano, né, Renan? Já tá mais interessante. E o camarada que foi lá e comprou naquele momento que a Selic tava alta, comprou mais barato por conta disso, né, Renan? Ele pode ter tido uma valorização. Agora o cara que vai lá, espera a taxa de juros descer completamente para simplesmente olhar aquilo que tá pagando o maior dividendo, vai sempre comprar mais caro. O problema de muitos investidores é que eles levam o dinheiro deles, levam o patrimônio que eles possuem como um bloco. Então eles pensam, beleza, agora renda fixa tá pagando mais, é tudo em renda fixa. Não, agora fundo imobiliário tá pagando mais, é tudo em fundo imobiliário. Agora ação X tá pagando mais, é tudo nessa ação. Quando na verdade, independente do cenário que esteja acontecendo, você tem que ter uma carteira diversificada. Então sempre você vai ter fundo imobiliário, sempre vai ter ações e sempre também vai ter uma parte de renda fixa, um caixa para oportunidades. E o cara que sempre investe olhando unicamente para o rendimento vai perder dinheiro. Então a renda fixa tá pagando bem, ele vai lá, deixa tudo em renda fixa. Quando tiver pagando mal, ele vai comprar tudo muito mais caro. E quando a renda fixa voltar a subir, a Selic voltar a subir, ele vai pegar tudo, vai vender barato. E dessa forma, ele vai estar degradando, vai estar acabando com o patrimônio dele ao longo do tempo. E para isso não acontecer, você precisa se tornar um investidor de verdade. Entender sobre ciclos econômicos e aprender a montar uma carteira diversificada de acordo com a sua estratégia. Que dessa forma, é só uma questão de tempo para você atingir a sua liberdade financeira. E é isso que nós preparamos para vocês. Um curso completo de educação financeira, de investimentos. Então você vai aprender desde renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptomoedas e como montar uma carteira ideal para o seu perfil. E o principal é que essa carteira de investimentos vai te gerar renda todos os meses. Você vai pegar esse dinheiro, vai reinvestir e além disso vai pegar o dinheiro do seu trabalho, aportar para conseguir construir sua liberdade. E na fórmula dos juros compostos, o único fator que é exponencial é o tempo. Por isso que todo investidor se arrepende de não ter começado antes. Mas não adianta também começar cedo e investir de qualquer forma, fazer besteira com seu dinheiro. Por isso é muito importante ir atrás de conhecimento. E obviamente que o curso tem um preço, mas uma coisa eu tenho certeza, que o preço que você vai estar pagando é infinitamente menor do valor que você vai estar recebendo, que esse conhecimento é capaz de mudar completamente a realidade de uma pessoa no longo prazo. Então o link vai estar tanto no comentário fixado quanto na descrição e nós te aguardamos nas aulas.